Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Graças a paz, amados. Já são Graça e paz. 19h35. Vamos iniciar nosso culto. Vamos ter uma oração inicial. Depois a gente ouve um louvor. Depois a gente passa a palavra para o pastor Evanilson, que vai trazer o estudo nesta noite. Pedir a irmã Zélia para fazer a oração inicial. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, ó Deus, para aprender de ti e contigo, para te prestar este culto que as nossas almas a ti são devedoras. Te louvamos pela vida do teu filho, Diácono Lindenberg, à frente deste trabalho, que o Senhor esteja abençoando o teu filho, conduzindo sempre em bom tempo. Seja com o teu filho, pastor Evanilson, que vai trazer o estudo para nós nesta noite,
que haja edificação em nossas vidas. Abençoa o teu filho, usa como a ti apraz. Senhor, seja com todos os teus filhos que podem entrar nesta sala para aprender de ti e contigo. Seja, Senhor, com todo o trabalho, com o louvor que vai ser ministrado, com o estudo que vai ser realizado, com a intercessão que ainda vai ser feita. Que tudo seja feito para o louvor da tua glória. Abre a nossa mente, perdoa os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Passe sobre nós o sangue do Cordeiro e que possamos, ó Pai, render-te graça em todo tempo e lugar, porque o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Assim te louvamos e te bendizemos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Mazera. Vamos ouvir o hino. Os céus se lembram-se de nós, não temos um sol a ver. Mas se tiver que nós, podes assim ver. Se acaba o momento dos céus, já precisa ser encher. As vidas é grande e Senhor, seja revelado sorrisos do mar, das águas não podem amar, que água Senhor do céu, pois todos sabem o bem, suas verdades, suas verdades. And God's things are so hard, so sad. As we come to this sun, we can't see. I don't think of me now. Tomorrow, they will dream. There's no body before. They may be wrong. Many bodies, not bodies for now. As the gods have made you say, as in those of the oh my God, so it's gone. Seja pela ainda somente o sangue do mar, das almas não podem amar, trocar, que a nossa vida sempre mais. Pois todos sabem ao menos, sua saudade, oh, vós me estava saudade, saudade. Seja
Amém. Vamos passar a palavra para o pastor Evanils, darmos início ao estudo desta noite. Uma palavra, pastor Evanils. Amém, meus irmãos. Boa noite, graças e paz. Amém. Os irmãos estão ouvindo aí? O áudio tá bem? Tá bom? Ok, pastor? Está ok. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos dar Amém. prosseguimento à nossa série de estudos em relação à igreja. Ou a doutrina da igreja. E hoje nós vamos ver sobre quem são aqueles que devem trabalhar ou se Pastor, não sei se o senhor está me ouvindo, mas sua internet eu acho que não está funcionando. Está cortando e Também está está contando aqui com para a gente. um delay muito grande. vamos ver agora se os irmãos escutam. Os irmãos estão ouvindo agora? Sim. Estou ouvindo, sim. Amém. Acho que a minha internet tá falhando aqui. Vamos iniciar de novo, certo? A gente vai dar continuidade à série de estudos em relação à doutrina da igreja. E hoje nós vamos tratar sobre quem pode ou quem deve se envolver Voltei. A internet não está me ajudando aqui. Mas vamos lá, irmãos. Os irmãos estão ouvindo? Sim. Amém. O texto que nós vamos Tá bom, usar, pastor, tá um som bom, graças a Deus. o texto que nós vamos usar desse estudo dessa noite em relação à nossa série de estudos sobre a doutrina da igreja,
se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo de número 30. Esse é o texto que nós vamos estar utilizando nesse estudo dessa noite. Mais uma vez, de maneira panorâmica, o texto se refere a um certo senhor que era muito rico, que possuía muitas posses, propriedades e também possuía escravos ao seu serviço, dos quais ele escolhe 3 escravos e coloca sob a responsabilidade desses escravos para administrar uma parte da sua fortuna. Ele começa a dividir os seus talentos, distribuindo de maneira que cada um possa administrar, participar e servir a esse senhor em sua propriedade. Pois bem, o talento é uma medida de peso que possui um valor, poderia ser em ouro, em prata ou em bens preciosos. Um talento valia cerca de 6.000 denários. Um denário era um salário de um jornaleiro. O jornaleiro era aquele que recebia o seu salário por diária. Pois bem, um talento era equivalente a cerca de 34 quilos de ouro para os nossos dias. Uma verdadeira fortuna. Equivalia, irmãos, cerca de um trabalho durante 20 anos para ganhar um denário. Aqui nós temos o peso e a responsabilidade que o senhor daquela propriedade coloca sobre os ombros dos seus escravos. E aqui, trazendo a miúde para as nossas vidas, como a primeira lição, traz diante de nós o peso da responsabilidade de servirmos a Cristo Jesus. É interessante porque o senhor daquela propriedade não divide os seus talentos com os seus escravos de maneira igualitária. Pelo contrário, o texto de Mateus capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30, vai nos deixar claro de que a um escravo, o senhor daquela propriedade deu 5 talentos, que é o que vale a cerca de 100 anos de trabalho pesado, de trabalho diário. A outro servo, o senhor deu 2 talentos, que é o que vale a 40 anos de trabalho. E a outro servo, aquele senhor deu 1 talento, que é o que vale a 20 anos de trabalho. E o texto, irmãos, vai nos deixar claro, vai nos dizer que o Senhor deu aos seus escravos conforme a capacidade de cada um. Assim, irmãos, é com os homens perante Deus. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos dons e talentos distintos, dados por Deus, e com intensidades diferentes, mas que também não lhe será exigido mais do que aptidões que nós possuímos para produzir e multiplicar os dons e os talentos, o serviço que Jesus Cristo nos outorgou. Deus nos concede, irmãos, responsabilidades segundo a capacidade que cada um de nós possuímos. A grande ênfase, irmãos, dessa nossa sequência de estudos em relação à doutrina da igreja é esclarecer a nossa mente, trazer compreensão ao nosso coração de que nós somos um corpo em Cristo Jesus, do qual o próprio Cristo é o cabeça desse corpo. Ou seja, nós devemos estar interligados como membros uns dos outros, para que esse corpo possa crescer, possa fluir e possa servir da melhor maneira possível pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos traz ao menos 3 listas de dons diversificados que Deus derramou sobre a igreja de Cristo. A primeira lista se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao versículo de número 8, quando o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja mediante a fé. Se é ministério,
seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou ao que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, faça com cuidado. E o que exercita misericórdia, realize com alegria. Essa é a primeira lista que o apóstolo Paulo nos traz em relação à diversidade dos dons que Deus derramou sobre a igreja, e mais precisamente, mais particularmente, sobre a igreja local. Interessante, irmãos, porque Paulo vai nos trazer uma segunda lista, também de dons, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uma vez que Paulo vai deixar claro, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo de número 8, quando Paulo diz o seguinte: e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito, olha os dons, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, guarde isso, repartindo particularmente a cada um como quer. O que eu quero trazer aqui, irmãos, e deixar claro, obviamente, para todos nós, é que todos nós temos dons e talentos dados por Deus para a maior glória do seu nome, para trabalharmos na obra e na seara do Senhor. O texto que nós iniciamos do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30, vai trazer essa lição, irmãos, primordial para as nossas vidas. Nós somos por Cristo Jesus para realizar a sua obra em meio à igreja local. Nós já falamos que a igreja local é a reunião do povo de Deus, dos eleitos, dos escolhidos do Senhor. Mas não é uma reunião, irmãos, para apenas assistirmos a um culto. Não. O culto, a reunião solene, é para nós prestarmos, exercermos os nossos dons e talentos para o serviço de Cristo Jesus. Todos nós, mais uma vez, temos dons e talentos dados por Deus para a edificação da igreja local. A pergunta é o que nós temos feito com esses dons e com esses talentos. Na parábola que nós vimos, a parábola dos talentos, todos os três receberam talentos segundo a capacidade que cada um possuía. Aquele que recebeu 5, cuidou em multiplicar os seus 5 talentos. Aquele que recebeu 3, também cuidou em multiplicar aqueles talentos que ele recebeu. Entretanto, aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento. E muitas vezes, irmãos e irmãs, pessoas estão na igreja com talentos enterrados. Mas há uma terceira lista que eu falei anteriormente, em que Paulo vai nos trazer a diversidade de dons e talentos que Deus derramou sobre a igreja. E a segunda lista que Paulo nos traz diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E há um, pois Deus na igreja, primeiramente como apóstolo, segundo como profetas, terceiro como doutores, depois milagres, depois dons de curar, de socorro, de governo e de variedade de línguas. É interessante porque os dons identificados, por exemplo, em Romanos capítulo 12, que nós lemos, são profetizar,
servir, ensinar, incentivar, dar, né, contribuir, liderar e o dom de misericórdia. Interessante que na segunda lista de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11, inclui a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, o dom de poderes miraculosos, o dom de profecia, de discernimento de espíritos, o dom de falar em línguas e o dom da interpretação de línguas. E a terceira e última lista se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Paulo vai incluir o dom de curar, o dom de ajudar, o dom de governo e o dom de variedade de línguas. A pergunta é, irmãos, em qual desses dons e talentos você se encaixa? Talvez você não seja um exímio governante, mas talvez o seu dom seja o dom de misericórdia. Talvez o seu dom não seja de ensinar, mas talvez o seu dom seja de incentivar outras pessoas a crescerem espiritualmente, a crescerem em maturidade. Talvez o seu dom não seja o de liderar, mas talvez o seu dom seja o dom de contribuir, de ajudar aqueles que estão passando por necessidade, o dom de dar liberalmente. Talvez o seu dom não seja de interpretação de línguas, de discernimento de espíritos ou de poderes miraculosos, mas talvez o seu dom seja de ajudar, seja de apoiar. Perceba, irmãos, o fato. Todos nós temos dons e talentos diversificados, diferenciados uns dos outros, mas um precisa e auxilia o outro. Olha que coisa maravilhosa. Mas comigo, se na segunda igreja presbiteriana de Campina Grande houvesse pessoas com um único dom, o dom de liderar. Imagine como não seria a ausência do dom ou de pessoas com o dom de misericórdia. Como não seria a ausência daquelas pessoas com o dom de servir. Irmãos, irmãs, fato é que não existe no reino de Deus um dom superior ou melhor do que o outro. Todos os dons são, de fato, o dom de servir uns aos outros, de servir a Cristo e, acima de tudo, de glorificar a Deus. Por isso, o fato é que, apesar da diversidade de dons e talentos, todos nós somos chamados ao serviço na igreja local. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar o patrimônio. O mesmo fez também aquele que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou esse talento e ficou aguardando o retorno do seu senhor. O costume, irmãos, de enterrar talentos não é de hoje. O costume de pessoas de não realizar a obra de Cristo, de não se envolver nos trabalhos da igreja local, não é de hoje. Perceba, irmãos, algumas razões. Eu queria elencar isso, trazer aqui nessa noite para esse estudo. Algumas razões de por que algumas pessoas enterram seus talentos e os seus dons. Primeira razão, quando pessoas consideram o seu dom e o seu talento algo insignificante. Na mente de muitas pessoas, aquele dom, aquele talento, não acrescentaria e nem prejudicaria em nada a obra de Deus. Alguns podem até pensar, este meu talento não ajuda e nem atrapalha em nada a igreja. Esse é o primeiro ponto daqueles que enterram seus dons e seus talentos. Lembra do que eu falei? Algumas pessoas têm elencado e enumerado os dons e os talentos. Se eu não sei pregar bem, então eu não sei fazer nada. Então eu não faço nada, então eu não me envolvo em nada. Por quê? Porque o meu dom é menor do que o dom da pregação. Então nós sabemos, irmãos e irmãs, que no reino de Deus só existe um Senhor, que é Cristo Jesus, e todos nós
somos servos dele. Por isso, todos os dons e talentos, os textos que nós já vimos aqui anteriormente, todos os dons e os talentos dados por Deus são para a edificação do corpo de Cristo e para a maior glória do nome de Deus. Por isso, não enterre os seus dons, não enterre os seus talentos. O chamado, irmãos, desse estudo é para que nós venhamos a nos envolver cada vez mais no trabalho ou nos trabalhos da igreja local, servindo a igreja local com os dons e talentos que Deus nos deu, segundo a capacidade de cada um de nós. Mas há um segundo fato, ou uma segunda razão, porque algumas pessoas enterram os seus dons e os seus talentos, ao invés de utilizá-los na igreja local. Quando temos vergonha do nosso talento, e por isso deixamos de usá-los e acabamos enterrando por não querer nos expor. Algumas pessoas têm o dom de cantar maravilhosamente, mas que por vergonha acabam enterrando esse dom, enterrando esse talento. Algumas pessoas que têm o dom de liderar, têm o dom de pregar, têm o dom de ensinar, têm o dom de visitar, de aconselhar, de instruir, mas por vergonha ou por não querer expor seus dons e seus talentos, acabam enterrando aquilo que Deus lhe entregou. Não faça isso. Por quê? Porque o texto que nós lemos no início desse estudo, mais uma vez, Mateus capítulo 25, versículo 14 ao versículo de número 30, Jesus disse que aquele senhor que distribuiu seus dons aos 3 escravos, ele viajou, mas por um tempo ele retornou. A lição aqui é que Cristo, o mesmo Cristo que deu dons e talentos, ele voltará para lhe buscar. E você e eu, nós iremos prestar contas a Deus daquilo que nós fizemos e também daquilo que nós deixamos de fazer. Terceiro lugar, porque muitas pessoas acabam negligenciando esses dons e enterrando seus talentos quando as pessoas envolvem os seus corações nas coisas desse mundo. Quando as pessoas deixam de desenvolver e deixam de cumprir o propósito para o qual foi chamado pelo próprio Senhor. Quando nos ocupamos demais com essa terra. Quando nos preocupamos demais com esse reino, com esse mundo, com essa era. Quando, irmãos, deixamos de anelar pelo retorno de Cristo. Quando o céu já não é mais empolgante aos nossos corações, nós deixamos de lado os nossos dons e os nossos talentos. Nós enterramos aquilo que Deus nos deu para cuidarmos da nossa vida aqui e agora. O fato é que nós não podemos dar desculpas a Deus para não fazer a sua obra. Porque, mais uma vez, Deus nos deu dons e talentos diversos, para servirmos ao Senhor Jesus. Quarto lugar, irmãos, porque algumas pessoas acabam enterrando seus talentos. Quarto lugar, porque dão desculpas de falta de oportunidade na igreja para exercer o seu ministério ou para exercer o seu talento. São aquelas pessoas que dizem, eu não vou usar meu talento porque o pastor não me dá oportunidade na igreja, porque a liderança da igreja não me dá oportunidade no culto, eu vou enterrar os meus dons, enterrar os meus talentos. Esse tipo de pessoa, irmãos e irmãs, que dá esse tipo de desculpa, esquece o fato de que nós não fomos chamados somente para as 4 paredes. O fato de que nós não somos chamados somente para exercermos os dons e os talentos no momento de um culto. Pelo contrário, nós fomos chamados para exercermos o nosso ministério, para exercermos os dons e os talentos em todo lugar, a toda criatura
e em todo o mundo, até que Cristo venha e nós iremos prestar contas a Ele daquilo que nós fizemos. Perceba, irmãos, esse tipo de pessoa que diz, eu não vou exercer o meu dom e meu talento porque faltam oportunidades, na verdade, estão cegas, porque as oportunidades estão diante de nós todos os dias. Quando você sai da sua casa e pega um Uber e vai para o seu trabalho, é uma oportunidade que Deus está lhe concedendo de você trabalhar o seu talento. Quando você pega o coletivo, o ônibus e vai para a sua universidade, é a oportunidade que Deus está lhe concedendo de você usar os seus dons e os seus talentos. Na rua onde você mora, seus vizinhos, seus familiares, seus amigos, aqueles grupos de WhatsApp são as oportunidades que Deus lhe concede e me concede de usarmos os nossos dons e os nossos talentos. É por isso que cai por terra essa quarta afirmação, de que eu vou enterrar meu talento porque eu não tenho oportunidade de usá-los na igreja, no culto. Cai por terra com essa afirmação. Deus nos dá oportunidades todos os dias, em todos os lugares, para usarmos os dons e talentos que Ele nos deu. Mas quinta desculpa que as pessoas dão para não se envolver no trabalho da igreja, quando o servo tem a visão errada do seu senhor. A negligência do mau servo, que nós vimos aqui, tem a raiz do medo. Aquele servo que enterrou o seu talento, ele enterrou porque ele tinha medo do seu senhor. Esse medo impediu qualquer investida daquele único talento que ele recebeu. Quando nós temos uma teologia errada de quem Deus é, ou quando nós não temos conhecimento de quem, de fato, Deus é, nós acabamos enterrando os nossos dons e os nossos talentos. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos servir uns aos outros em amor. Como Cristo nos amou, amai-vos vós uns aos outros também. Nós não servimos a Deus por medo, nós servimos a Deus por amor. Esse é o fato, Deus é amor. E no seu amor que nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. E amar uns aos outros não quer dizer amar aqueles que nos amam. Quer dizer o fato que nós devemos amar também aqueles que nos odeiam. Nós devemos amar a igreja local, porque Cristo amou a igreja local. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós não podemos negligenciar o fato de que Cristo nos chama para ser membros do corpo dele. Mas ainda há uma sexta e última desculpa que as pessoas dão para não servir a igreja local. É quando elas preferem a neutralidade. Aquele homem pensou que enterrando aquele dom recebido, ele ficaria neutro. E não precisaria fazer prestação de contas. Está aqui o que é teu. Toma o que é teu. O que tu me deste, eu te dou. Da mesma maneira, da mesma forma, ele achou que a neutralidade lhe isentaria de qualquer cobrança. Lembremos, irmãos, lembremos o fato de que aquele Senhor voltou e cobrou os seus dons dados a cada um. Aquele que tinha 5 multiplicou e recebeu a sua gratidão. E recebeu a sua recompensa. Aquele que tinha 2 multiplicou os seus 2 e recebeu por parte do seu Senhor a sua recompensa. Mas aquele que recebeu 1, que poderia ter multiplicado para o seu Senhor, ele, ao invés de multiplicar, ele acabou enterrando aquele dom, aquele talento. Ele não recebeu recompensa, mas ele recebeu o juízo do Senhor. Lembra do que eu falei anteriormente? Deus é amor. E por amor a nós, ele se entregou a sua própria vida. Entregou o seu Filho amado naquela cruz do Calvário. E é por causa do amor que Deus tem por nós que nós devemos servir uns aos outros, porque nós amamos a Deus. Mas o mesmo Deus que é amor também é justiça, é juízo. No juízo final, ele vai cobrar de cada um de nós. Mostra-me
as tuas mãos. Mostra-me os talentos que eu te dei. O que você fez com eles? Lembremos, irmãos, que o Senhor que dá os dons é o mesmo que capacita os servos para servi-lo melhor na obra de Deus. Olha que interessante. Hoje nós temos no Brasil milhões de pessoas desempregadas. E o fato interessante em tudo isso é que na obra de Deus é o único lugar que sempre há vagas. Na obra de Deus é o único lugar que sempre há vagas. Se engaje, meu irmão, minha irmã. Se engaje na obra de Deus. Não enterre os seus dons. Se envolva nos trabalhos da igreja local. Com amor, com alegria. Nós devemos labutar, nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar para glorificar o nome de Deus com o que Deus nos deu. Seja em serviço, seja com o dom da misericórdia, seja com o dom da fé, seja com o dom de uma palavra de conforto, seja com o dom de uma palavra de consolo. Tenhamos compromisso, irmãos, com Deus em primeiro lugar, com Deus da obra, mas também com a obra de Deus. Que venhamos cada vez mais nos envolver, que nós não possamos nos isentar de nos esforçar, de realizar aquilo que Deus entregou em nossas mãos, porque Ele quer de nós, irmãos, compromisso, Ele quer de nós envolvimento no seu trabalho. Nós não devemos ser negligentes para com a obra que Ele colocou em nossas mãos. Nós não podemos desprezar, irmãos, negligenciar o nosso Senhor. Por isso que quando o Senhor volta da viagem e vai dar recompensa a cada um dos servos, ao servo que foi negligente, ao servo que enterrou aquele talento, o Senhor o chama de servo mau e negligente. Será que nós também não temos sido crentes maus e negligentes? Irmãos e irmãs, parte da conclusão do nosso estudo. Cristo deu dons a todos nós. E nós precisamos usá-los da melhor maneira devida e com a capacidade que nós temos para a glória e o louvor de Deus. Pastor Ronaldo Lindói, missionário, ele diz o seguinte: sirva ao Senhor com alegria, mas quando faltar a alegria, sirva ao Senhor por obediência. Sirva ao Senhor com alegria, mas quando faltar alegria, sirva ao Senhor por obediência. Sirva ao Senhor nos dias bons. Esteja nos cultos, celebrando ao Senhor com os irmãos, juntos, unidos, prestando serviço na casa de Deus, quando você estiver alegre, quando você estiver satisfeito, quando as coisas estiverem saindo como você planejou, como você queria, como você desejou, mas quando as coisas saírem do seu controle, quando as coisas saírem não como você queria, quando você não tiver alegria, sirva ao Senhor por obediência. Porque nós não somos movidos pelas circunstâncias, nós somos movidos pelo amor. Pelo amor. Gostaria de encerrar, irmãos, com algumas aplicações, pelo menos duas, para as nossas vidas, diante desse estudo em relação à doutrina da igreja. Primeira aplicação: procure diligentemente descobrir os talentos que o Senhor lhe deu. Mais uma vez, Deus deu talentos
a todos nós. Procure descobrir qual o seu talento. Converse com familiares, converse com amigos íntimos, converse com seus líderes. Ver melhor do que aqueles que estão de dentro. Muitas vezes, aqueles que estão de fora conseguem enxergar o que nós mesmos não vemos. Procure pessoas maduras na fé para lhe aconselhar. Em que área na igreja você pode trabalhar? Em que área da igreja você pode se envolver? O chamado de Cristo, irmãos, para as nossas vidas, é para que nós venhamos ter uma igreja que se envolva na obra de Deus. O chamado de Deus para as nossas vidas é para que nós venhamos literalmente colocar a mão no arado e não olhar para trás. E olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Sim, irmãos, eu não quero dizer aqui, de maneira alguma, que quando você se envolver nos trabalhos da igreja local, os sofrimentos desaparecerão. Não, não é esse o fato. O fato é de que quando nós colocamos a mão no arado e os nossos olhos estão fitos em Cristo Jesus, as lutas vêm, mas nós não abrimos mão do arado. Nós não deixamos o arado. Nós não largamos o arado. Esse é o fato, irmãos, de que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Basta olharmos, irmãos, e nós não temos mais tempo, talvez um próximo estudo, basta olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja, irmãos, primitiva, não era uma igreja perfeita, pelo contrário, era uma igreja que lutava, que batalhava. No meio da igreja local havia pessoas falsas, como não lembrar, por exemplo, de Ananias e Safira, que eram crentes da igreja primitiva, mas que eram mentirosos. Quantas lutas que não houve ali, quantas perseguições que não houve contra a igreja primitiva, e a igreja permaneceu de pé, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Obra de Deus é trabalho, irmãos. Deus não nos chamou para irmos para um culto, sentarmos num banco de uma igreja, ouvirmos o sermão e voltarmos para casa e passarmos toda uma semana como se nada tivesse acontecido. Não. Cristo nos chamou para renovar as nossas baterias no domingo e na segunda-feira colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos e trabalhar na seara do Senhor. Cristo nos chamou para trabalharmos. Cristo nos deu, irmãos, não somente a ordem de trabalharmos, de irmos pelo mundo e pregarmos o evangelho, mas Cristo também nos deu a capacitação para trabalharmos. Por isso, se envolva nos trabalhos da igreja local, se envolva nas sociedades domésticas, internas da igreja, se envolva nos trabalhos da igreja, se envolva nos evangelismos, se envolva nas visitas, se envolva na oração. O chamado de Deus para a nossa vida é esse, irmãos. Para as nossas vidas é esse. É nos envolvermos na igreja. Igreja somos nós, irmãos. E a igreja caminha, em primeiro lugar, porque Cristo é o cabeça. Em segundo lugar, porque o corpo deve estar unido. Segunda e última aplicação para as nossas vidas. Use os talentos que Deus lhe deu para edificar o reino de Deus. Os dons são dados. Olha que coisa interessante esse último ponto. Talvez pode abrir até margem para os irmãos participarem ao final. Os dons não são dados, preste atenção, os dons não são dados para benefício próprio, mas para o crescimento mútuo. Deus não me deu o dom, irmãos, para que eu me engrandeça, para que eu me edifique. Nunca devemos esquecer ou deixar de reconhecer que toda a nossa capacidade vem de Deus para o bem-estar uns dos outros. O texto que nós iniciamos, Mateus capítulo 25, versículo 21, diz o seguinte:
Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fato é, irmãos, e eu encerro esse estudo nesse momento. Fato é que Deus nos entregou dons e talentos para servirmos uns aos outros e nunca para servirmos a nós mesmos. Estudando, irmãos, aqui durante esse período, esse tempo, fazendo a programação das pregações para o próximo ano já, estudando o livro O Evangelho de João, percebo que a missão de Cristo, como ele mesmo deixou claro, eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. E resumindo, o Evangelho de João nos traz a grande lição de que nós não somos chamados para sermos servidos, mas para servir. E a nossa alegria consiste no fato de servirmos melhor uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo diz o seguinte, versículo 3 e 4, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas considerando os outros superiores a si mesmo, mas por humildade. Fato é que nós precisamos, nesses últimos dias, lembrar disso. Nós não estamos aqui para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir. Para servir. E onde eu posso, pastor? Onde eu posso servir? O melhor lugar para você servir é na igreja de Cristo. É na reunião dos santos. É na igreja local. É ali que você, com o seu talento, pode se unir ao talento de outro irmão, que pode se unir ao talento de outro irmão. E nessa união, nessa unidade de talentos diversificados, nós glorificamos a Deus e nós servimos uns aos outros. Fecho com isso. O chamado de Deus para as nossas vidas, cada um de nós, é servir uns aos outros para a maior glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Que Deus nos inquiete, irmãos e irmãs, a cada vez mais servir melhor, a pensar uns nos outros, a termos um sentimento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o chamado de Cristo para as nossas vidas. Servo. Eu sou servo. Isso basta. Você é servo. Isso deve bastar. Nós possamos nos engajar cada vez mais. Nós possamos servir ao Senhor cada vez mais e que nós possamos usar os nossos dons e talentos para a maior glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Não enterre os seus dons. Não enterre os seus dons. Procure usá-los em nome de Jesus. Nossa palavra novamente a Lindenberg. Se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser comentar, acrescentar, fica a oportunidade aí, os irmãos. Amém. Obrigado, pastor. Sem presunção, só aumentar mais uma aplicação aí ao estudo, né? Não sei se sabe, né? Mas se o irmão sabe que tem um talento e está com ele enterrado, desenterre-o, né? Que seu trabalho é importante para a igreja. Além daqueles que ainda não sabem, não têm conhecimento do seu dom, aqueles que já o enterraram, né? Desenterrem enquanto há tempo de desenterrar. Pastor, eu não sei se
O senhor tem visto isso na igreja. Tem muita gente que quer ter o dom, exercer o dom, né? Mas não quer ter a responsabilidade que esse dom carrega com ele, né? Eu vou dar um exemplo, né? Todo mundo quer ser profeta, né? Mas na hora de perder a cabeça, botar lá, ninguém quer perder a cabeça, né? Para ser cortada, né? Mas todo mundo quer ser, né? Eu sou profeta, eu sou profeta. Mas na hora que chega o aperto, na hora que tem que botar a cabeça na espada e não quer ser mais profeta, né? Outro exemplo, né? Você convida alguém, não, você toca o instrumento bem, canta bem, né? Ou se não, a pessoa diz, não, pastor, eu queria oportunidade, aí você dá a oportunidade a ele na terça-feira. Ele diz, não, pastor, na terça-feira não. Terça-feira não tem plateia, né? Eu queria tocar no domingo, né? Que tem mais gente, né? Não sei se o senhor tem visto essas coisas na igreja. Isso, o fato de o status, né, subir a cabeça de muitas pessoas tem feito com que muitos crentes esqueçam o fato de que nós somos servos, né? O servo não aparece. O servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele não tem domínio sobre ele mesmo. Quem domina é o Senhor. Então, ele cumpre apenas o que lhe é mandado. Então, quando nós compreendemos que temos o dom e o talento, nós também entendemos que somos servos. Lembrando que se o próprio Jesus, que é o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez carne, disse que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, isso já nos traz essa lição, né, de que nós não estamos aqui para aparecer, para crescer. Pelo contrário, né, o próprio João Batista disse que convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é um sentimento de servo. O servo, ele não faz para ser visto. O servo, ele faz para que o seu Senhor seja visto. Então, independente, se for numa consciência cristã, com milhares de pessoas, você prega. Mas se for lá no sítio, lá em Lagoa Seca, na Conceição, por exemplo, na Araticum, você vai pregar com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, porque você não serve a lugares, você serve ao Senhor, que é Senhor, tanto de uma conferência gigante, de muitas pessoas, quanto de uma só pessoa. Os comentaristas chegam a dizer, do Evangelho de João, chegam a dizer que os melhores sermões de Cristo foram pregados a uma única pessoa. A Nicodemos e a mulher lá do poço, de João capítulo 4. Os melhores sermões. Sermões individuais. Então, nós precisamos ter em mente disso. Eu tenho um talento para tocar. Se eu sou servo, eu vou servir aonde está precisando. E não para ser visto. Então, esse é o sentimento que deve ter em todo aquele que reconhece esse dom e esse talento. Ele é servo. E ele vai servir aonde o Senhor lhe enviar. Amém. Obrigado, pastor. Mais alguém quer acrescentar? Só completando essa colocação que o pastor Evanilson fez, quando se tem o entendimento do que é ser servo, aí vai saber que ele está para servir. E ele só é útil se ele estiver servindo. Se ele não estiver servindo, ele é um servo inútil. E os servos inúteis, o Senhor já disse que a recompensa deles é certa. Então, nós precisamos, como você disse, Diácono Lindenberg, acordar para ver, como também o pastor Evanilson disse, qual é o meu talento, qual é o meu dom. E tem que observar que nem sempre um só servo tem um só dom e um só talento. Ele pode ter mais de um dom, pode ter mais de um talento, como o próprio texto, o primeiro texto que o pastor citou. Teve pessoa que recebeu 5. E ele batalhou e granjeou mais 5. Teve o que recebeu 2, granjeou mais 2, fez 4. Agora, aquele que recebeu 1, que poderia ter multiplicado,
ele enterrou seu talento e o Senhor disse, então se tira dele e dá para aquele que granjeou mais. E isso não vai fazer diferença em termos de senhor e servo, porque todos, sem exceção, são servos. E feliz é aquele que é achado servo, porque aquele que é achado servo vai gozar no gozo do seu Senhor. E agora aquele que não for achado servo vai ser apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para você, para o diabo e seus anjos. O texto é assim. Preparado para o diabo e seus anjos. Obrigada pela oportunidade. Amém. Pastor Saulo está na reunião, quer dar alguma vez, pastor? Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Apenas dizer aos irmãos que segunda-feira a gente começa a colocar o piso de barra de Santa Rosa. E as Glória a janelas e portas já estão prontas, devem ser instaladas também na semana seguinte. Já estão prontos, mas é necessário que coloque o piso para poder colocar as portas. Mas as janelas talvez ele já venha colocar. Ok, irmãos? Vamos estar orando. O recurso está acabando, não é? E a gente está sem recurso para terminar para fazer os banheiros. O banheiro não foi feito nada. Mas vamos orar e esperar que Deus vai abrir as portas aí de algum lugar e vai vir. Beleza? Vamos estar orando por isso. Deus abençoe, agradeço a Evanilson, que se dispôs a nos trazer o estudo de hoje. Deus abençoe. Eu quero só lembrar os irmãos, a reunião de oração da SAF amanhã, a plenária da SAF sábado, que é a plenária de eleição da nova diretoria, e que todos estejam lembrados e presentes às 15 horas na igreja. Amém, gente. Amém. E oração também por Abraão, né? Os irmãos estão ouvindo? Acho que cortou aqui. Os irmãos estão ouvindo? Amém. Estou sim, pastor. Amém. Pastor está lembrado. Ora por Abraão, né? Que Deus abra as portas e dê tudo certo. A cirurgia dele. Amém. Então, Estamos orando. Amém. vamos encerrar com a oração, depois os irmãos estão despedidos para sair da reunião. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um estudo que foi feito. Pai, obrigado pela palavra que foi trazida. Pai, que nós possamos, Senhor, Pai, descobrir os nossos talentos, nossos dons, Pai, e colocá-los a serviço, Pai, do teu reino, a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. Sede conosco, Senhor, é isso que nós te pedimos. Te pedimos também por Abraão, que tu possas estar, Pai, ali, Pai, a guiar os médicos, Pai amado, para que ele possa ser curado, Senhor, possa voltar ao seu convívio normal, que a cirurgia seja feita, Pai, de forma a ele se recuperar o mais rápido possível. Sede com ele, dando tranquilidade com sua família, Pai. Abençoa todos ali naquele hospital, Pai, que estão a serviço, Senhor, Pai, da população, que tu possa estar, Pai, também colocando no coração deles o entendimento que eles, além de fazer, Pai, uma intervenção no físico, também podem sofrer e fazer também intervenção no espírito, Senhor, Pai, pregando e vivendo a tua palavra. Isso nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. A paz do Amém. Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.